Você morou onde lá? Você morou sozinha? Você morou em República? Você Então, morou na voltando faculdade? no gancho, no link do meu pai rígido, eu achava assim, ao contrário de hoje, que a faculdade para as crianças é quase uma continuação do colégio, né? Porque você passa e continua bem bom em casa, ainda mais a gente que está tudo aqui em São Paulo. Para que você vai sair de São Paulo, sendo que aqui tem tudo? E mais, uma faculdade em cada beira de esquina, ficou um absurdo, então é fácil de passar. Eu achava aquilo, para nós, a passagem do colégio para a faculdade foi sempre muito marcado, né? Era um sonho. Aí a gente pensava já aquela coisa, nossa, vamos sair de casa, porque quando você mora no interior, você tem que sair de casa. Ou eu ia fazer o Nesp, se eu passasse, lógico. Ou senão você tinha que sair. Não tinha outra coisa, não tinha nada perto. Bauru não era ainda... Tinha as faculdades, mas poucas, né? Que é o nosso primo rico, né? E aí eu ficava vislumbrando aquela coisa. Achava o máximo as repúblicas que a gente via, às vezes, em filme, em histórias. Que república? Meu pai falou, vai não. Vai ficar num pensionato. E mais que isso, de freiras. Opa! Olha lá, olha quem morou no pensionato de freira. Gente, você morou aqui em São Paulo? De freira? De freira, mas olha, gente, foram 2 anos, por aí 2 anos e meio lá. Divertidíssimo. A gente deixou aquelas freiras quase loucas. Era muito bom. Vala que tremia. Muito bom. Olha, a menina que dividiu o quarto comigo... Uma vez ela colocou um sonrisal na boca, se jogou no chão para pedir um ataque epilético. As freiras, olha, a gente aprontava muito com elas. Chamou o padre para exorcizar. Foi quase. Nós já juntamos cadeira na sala de estudos com barbante para lançar as cadeiras sozinhas, assim, a gente ficou escondido. Não, eu ia perguntar se não tinha medo, porque eu tenho todo esse ambiente meio religioso, espiritual. E é um mausoléu, né? Um mausoléu, aquelas Eu coisas. tenho medo de aparecer uma freira 3 horas da manhã no fundo do corredor. Eu falei isso no episódio da Bia. Só que pelo jeito elas que tinham medo de vocês, né? Elas imaginam, será que vai aparecer alguma menina aqui? Não, Qual que era o nome dessa colega sua que colocou o sorriso na boca? A Patrícia. Freira. Eu tenho medo da Patrícia aparecer 4 horas da manhã no corredor. Era o contrário. Eu já quase caí, porque às vezes a gente ficava estudando até mais tarde e tinha uma feira sonâmbula. E a gente se encontrou. É isso que eu tenho medo. De andar no corredor de madrugada e encontrar o Batman. Entendeu? Também uma vez para estudar anatomia, a gente é amiga do tio do laboratório, ele emprestou um esqueleto. Que nem podia, né? Andar com o esqueleto pra cima e pra baixo. Eu já tô imaginando. E nós levamos o esqueleto e juntamos as camas, eu e a Patrícia, e Coca-Cola e café, e ficava lá nos ossos. E aí, no fim, de manhãzinha, a gente morava no centro de Campinas. E a físio era no campus 2 da PUC, que era longe pra Dedéu. Lá na John Boy, né? Dunlop. É. Pegava o Jardim Ipauçurama, um ônibus que quase virava de tão cheio que ia, que você não precisava nem segurar. Às 6h30 da manhã, a gente entrava às 7h. E tinha aula o dia inteiro, era integral. E é longe do centro ali. Longe. Né? Longe. E aí nós deixamos a cama junto, né? E quando a gente chegou, nós tivemos que ter uma conversa com elas. Porque elas queriam saber se estavam passando maus pensamentos na nossa cabeça. Né? Elas tinham achado as camas juntas, eu esqueleto. Não. Uma coisa interessante do esqueleto, gente. Eu entrei na faculdade, a primeira aula de anatomia, eu já estava na faculdade. Era o quê? Chamava-se acidentes ósseos. Eu achava. Podem rir de mim, se vocês quiserem. Eu achava que a gente ia falar sobre batida de carro, trauma. Aí que eu fui ver que acidente ósseo eram as deformidades do osso, né? Mas que aula de acidente é essa que não tem nenhum osso quebrado? O professor só botou o osso inteiro na bancada. Que acidente foi esse? Nunca vou esquecer disso. A gente é besta. É melhor percepção impossível. Que lugar ali do centro?
Benjamin Constant, na frente do Papai Salim, que era uma lanchonete de coisa árabe. Eu acho que eu sei. A Benjamin Constant, se você fosse, a gente ia a pé. Reto, até você chegava no Mercadão, que era de onde saía o ônibus Jardim Passorama. Sim. E você andava tudo aquilo. Andava, sem reclamar, né? Eu teria mais medo ainda se fosse, assim, um pensionato de freiras do lado da casa de saúde. Porque a casa de saúde também é outro mal lugar, assombrado demais. A casa de saúde é mal assombrada demais. É assim, ó, só de lembrar me dá um arrepio ruim. Não, isso Nossa, você eu fala... dei plantão lá já. Só de lembrar, cada experiência que eu tive ali dá uns negócios ruins, cara. Não, e você fala pensionato de freira, o que eu imagino? Uma casa grande, um sobrado, que tem uns corredores infinitos, assim, Eu falo meio escuro. Harry Potter. Tipo, é só isso que vem na minha cabeça. E naquela época, a gente não tinha celular, né? Era aqueles telefones, gente. Aquele telefonão preto, embaixo da escada. Né, telefone. Nós éramos em 25 meninas. Esse domingo, a fila. E aí, tinha um quadro de furinho que você ia pegar. Você colocava, você tinha que colocar onde você estava. E nós não tínhamos nome naquele quadro, né? Tava só entre parênteses nosso nome. Era o São José, São João, São Bento, São lá. Eu era São José, que era dia 19, número 19. E aí, onde está São José? Na faculdade, no cinema, viajando, dormindo. Então, você punha o seu negocinho, porque a hora que tocasse, elas iam já ver, né? Um Excel, né? Uma planilha de Excel. E o meu pai, além de me pôr no pensionato, ele não autorizou que eu dormisse em casa de amiga. Olha, o que a gente fazia? Para as filhas, assim, muita dor de cabeça, irmã. Se alguém tocar o telefone, não me chama, não vou atender ninguém. Aí elas perceberam, falaram assim, vamos fazer um acordo. Então, olha o que a gente fazia com aquelas filhas. Então, uma vez por mês, ou 2 vezes por mês no máximo, elas faziam a gente prometer que nós todas que quiséssemos sair, que a gente ia ficar tudo juntinho, até parece, e pra estar de volta às 3h30 que elas iam abrir a porta. Mudança de hábito total. Aquela cera das noviças. 3h30 da manhã também, eu combinado pra abrir a porta de madrugada. Mas podia sempre? Não. Então. É hora de rezar. Sabe que cena que eu tô imaginando? Mudança de hábito 1. Aquela hora que as freiras atravessam a rua e vão pra um bar e fica A tipo tudo UP, assim. Elas vão atrás da UP E a gente Goldberg. morria. Tinha uma das irmãs que ela ficava mais na portaria. Se alguém fosse te buscar, só podia ficar naquele hallzinho, principalmente homens. Aí ela ficava, mas veio um rapaz aqui, um primor. Te buscar, irmã, vergonha. Vigia. É muito divertido, gente. Um primor. Ai, cara. Essa foi boa. Não, eu me divirto com essas histórias. Tem histórias da Bia que são muito legais, cara. É muito divertido, né, Bia? Muito. Você tem história pra contar. Sim. E sabe o que me chama mais atenção, gente? Que eu não consigo entender, é uma coisa doída pra mim. Eu tenho 2 filhos. Um que tá no 3º ano agora, vai prestar direito, e o outro já tá na faculdade. E quando eu falava pra ele de outros lugares, e mesmo amigos que prestaram, por exemplo, engenharia, passaram na Unicamp. Não quiseram ir porque não era em São Paulo. Na Unicamp, eu falava assim, o quê? Você tá de brincadeira. Eles não conseguem entender isso. Essa autonomia que você tinha que se virar na vida. Entendeu? Meu pai dava X de dinheiro, se eu quisesse... Ele não dava pra festinha, porque ele não deixava. Então, se eu quisesse ir, o que a gente chamava de promoção. Nunca sei sobre por que tinha esse nome. Hoje tem promoção da MED, promoção da Físio, promoção da não sei onde, né? Nas boates, não sei... A gente, pra comprar aquilo lá, você tinha que... Ou você não comia, ou você comprava só a polenguinho, que eu lembro direito. Quem nunca comeu miojo com salsicha pra ir na festa? A gente Com fez... salsicha? Que chique. A gente fez um livro, Ivens, de miojo, lá do pensionato. Foram as maiores e melhores receitas de miojo que você pode imaginar. Olha, se a gente transformar no e-book e vender hoje nas redes. Alô, Ana Maria. Então, porque assim, era o que tinha. E a gente não comia, não tinha o hábito de comer fora como a gente tem aqui. É verdade. Nem tinha tanto Tinha lugar. que se virar, né? gente. Tinha que se virar.
Bandejão para economizar. Né? Porque O na PUC bandejão é tem. clássico. Não, pô, eu Bandejão do fui... Hospital São Paulo, pô. É. É maravilhoso. Salitre. Você bebe 3 litros de água depois.